Ezequiel 3,18 diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não ouvires, nem tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Irmãos, nós estamos falando já há alguns dias, estamos falando sobre a responsabilidade da igreja, nós falamos sobre o nosso trabalho, sobre o discipulado, sobre a importância de nós podermos, de levarmos as almas até Jesus, a importância de nós pregarmos a palavra de Deus, a importância de nós sermos uma igreja relevante, uma igreja movida pelo Espírito Santo, uma igreja tomada pelo Espírito Santo e uma igreja conduzida pelo Espírito Santo a levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. Mas a gente fala muito, a gente ouve muito de missão e a gente ouve muitas pessoas falar sobre missão. A igreja tem um ID, e a gente, quando fala de missão, principalmente nós pensamos a missão é a África, é Índia, são outros países, Por quê? Porque a gente sabe que o nosso inconsciente, irmãos, ele sabe que talvez nós não vamos até a África, talvez nós não vamos até a Índia. Então nós somos apaixonados por esse tipo de missão, porque alguém está lá levando o evangelho, alguém está lá pregando o evangelho, alguém está lá pagando um preço, para falar de Jesus, muitas vezes impedido. Muitos países são fechados ao evangelho e tem pessoas que estão lá pagando preço para levar Jesus até aquelas pessoas. Quando nós falamos de missão, quando nós falamos do ID, nós somos apaixonados por esse tipo de missão. Por quê? Porque ela não tira nós do conforto, do nosso conforto. Nós estamos aqui, estamos bem, estamos salvos, glória a Deus, vamos para o céu, aleluia, e pronto. Essa é a nossa visão. Mas aqui nós vamos ver Deus falando a Ezequiel, falando com ele acerca de se ele anunciar ou se ele falar que irá alguém morrer, e o profeta ver que ele está andando no mau caminho, que ele não está, e ele não falar para ele, não dizer, olha, você está errado, você precisa mudar o teu caminho, você precisa se converter. Se o seu profeta, ou se a igreja se calar, Deus vai estar falando, olha, eu requererei deles o sangue daquele pecado. Ele morreu no pecado, mas eu cobrarei da igreja, eu cobrarei do povo. E nós, irmãos, nós estamos muito bem confortáveis. E o Senhor quer chamar a igreja a um despertamento. O Senhor quer chamar nós a um despertamento. Nós vemos, irmãos, uma igreja que uma igreja geral, o período geral em que nós vivemos, irmãos, é uma igreja que nós precisamos ter algo para nos incentivar para ir para a igreja, aleluia. Nós precisamos de alguém para incentivar nós para ir para a igreja, para estar num culto, aleluia. Precisamos fazer uma campanha, precisamos trazer um pregador, alguém que seja usado nos dons espirituais, para que as pessoas se despertem para vir para a igreja. Por quê? Porque a igreja está acostumada, irmão, a somente venha a nós do seu reino. Nós estamos vivendo uma época de crentes que só estão dizendo, olha, venha a nós do seu reino. Deus nos dá isso, Deus nos dá aquilo, Deus nos dá casa, Deus nos dá carro, Deus nos dá saúde, Deus dá graça para o meu filho entrar na faculdade, para o meu filho fazer isso. Nós estamos preocupados com coisas terrenas, com coisas passageiras, e o Senhor está clamando, o Senhor está dizendo, o Senhor está buscando a igreja, para a igreja despertar. O Senhor está dizendo para a igreja levantar, porque um dia prestaremos conta na presença do Senhor.
A responsabilidade da igreja e de cada crente com relação à proclamação do Evangelho, irmão, ela é clara, ela é urgente. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. Eu quero falar uma coisa, irmão. Deus está buscando geração. Deus está buscando a nossa geração. Atalaias, pessoas que se coloquem na posição, pessoas que estejam atentas a anunciar: o perigo está chegando, os dias difíceis estão chegando. Aleluia. Deus chama para ser atalaia, sentinelas espirituais. Aleluia. Deus está nos buscando, Deus está buscando a igreja, buscando homens, buscando mulheres que se dispõem a ser atalaias na sua casa, proclamadores da sua vida, proclamadores que logo o Senhor virá. Irmãos, quando nós nos calamos diante da necessidade de alertar o pecador, quando a igreja se cala diante da necessidade de anunciar o reino, quando a igreja se cala diante da necessidade de anunciar que o Senhor está voltando, aleluia, o Senhor coloca sobre nós essa, responsabiliza-nos, o Senhor responsabiliza a igreja, irmão. Naquele dia muitos chegarão na presença do Senhor, e o Senhor vai dizer: olha, vocês são responsáveis pelo sangue de muitos que partiram sem a salvação. Ora mandaraba, chore mandará. Por quê? Por que não anunciar? Por que não avisaram que estava o perigo? Não avisaram que estavam caminhando errado? Não avisaram que estavam andando para o precipício? Aleluia, aleluia. Então nós precisamos, irmãos, entender. Eu quero trazer essa mensagem para vocês, para que possamos ter uma reflexão, que Deus, aleluia, quando Deus deixa anunciado as verdades bíblicas, Deus deixou anunciando, Deus deixou proclamando as verdades bíblicas para a igreja proclamar e ensinar a verdade ao povo, mostrando que chegará um dia o juízo do Senhor sobre toda a humanidade, que um dia a humanidade perante Deus prestará conta. Aleluia. Deus deixou anunciado, e a igreja é o seu porta-voz para anunciar que breve ele virá. Se tu for analisar o livro de Ezequiel, lá 3:18, Deus vai dizer: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, eu te dei por atalaia sobre este povo, eu te dei por atalaia, eu te dei como um anunciador, alguém que está no alto para proclamar, aleluia, o perigo a esta cidade, a esta comunidade, a esta igreja. Ezequiel 3:17, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a minha palavra, e avisará da minha parte. Aleluia. Deus está procurando homens que se disponham, irmão, para proclamar e falar a verdade do Senhor para a nossa geração. Aleluia. Para nosso povo, para nós que estamos aqui. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui disposto? Tem alguém aqui disposto a abrir, a deixar ser usado por Deus, a deixar ser incendiado pela glória de Deus, a deixar ser usado para proclamar a vinda do Senhor Jesus? Arabachuri Amanarai. O Senhor diz: ora cedo venho, aleluia. Deus comissiona seus servos como atalaias espirituais. Irmãos, todos nós, a igreja do Senhor, nós somos comissionados, irmãos, a sermos atalaia, a sermos usados, a deixarmos, aleluia, a proclamarmos
aleluia, o evangelho do Senhor e a sua vinda. Um atalaia tem como dever, irmão, primeiro vigiar, aleluia, no alto, está sobre o alto. Olha, os tempos estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. O atalaia tem como função, ele está no alto, cuidando, irmão, aleluia, para anunciar, olha para o povo, desperte, Jesus está voltando, aleluia, aleluia, avisar o povo diante do perigo iminente, irmão. O atalaia está em cima, ele está vendo as coisas, irmão. O crente tem visão de Deus, o crente tem revelação de Deus, o crente, ele tá na palavra, ele está vendo que Deus, as coisas estão se cumprindo, aleluia, e ele está pronto para proclamar, aleluia. Então, irmãos, nós como igreja devemos estar prontos a ouvir o chamado de Deus, aleluia. Nós não podemos, irmão, ser negligente na obra, aleluia, porque a nossa negligência, irmão, Deus requererá, aleluia, das nossas mãos, aleluia. Veja, Ezequiel 3:18 vai dizer, Deus fala, olha, se você não fazer, ou se você não proclamar, se você não avisar o povo, aleluia, eu requererei o sangue, aleluia, das tuas mãos, aleluia, mas o seu sangue das tuas mãos eu requererei. Irmão, aqui está dizendo que nós temos uma responsabilidade individual. Eu tenho uma responsabilidade, vocês também têm uma responsabilidade. Aleluia. Nós vivemos uma geração que acha que somente o pastor, que somente os obreiros, que somente... Não, meu irmão, a igreja foi comissionada para proclamar nessa última hora que Jesus está voltando. Rabachória Mandaraia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor nos chama, irmão, para nós despertarmos. O Senhor nos chama para nós levantarmos. O Senhor nos chama para nós despertarmos, aleluia, dessa comodidade que nós estamos vivendo, para proclamar o reino de Deus, proclamar a vinda do Senhor. Abachore Manarai. Irmão, nós somos a testemunha, irmão, nós somos a testemunha de Jesus, aleluia. Nós somos aqueles responsáveis, irmão, para sair, aleluia, e proclamar a glória do Senhor. Proclamar a verdade é um ato de amor e obediência, irmão. Quando Romanos capítulo 10, versículo 14, veja o que vai dizer, irmão. E como ouvirão se não há quem pregue, irmão. Quando nós não podemos ser egoístas, egocêntricos, querer só para nós a salvação, irmãos. Nós vivemos uma geração que as pessoas dizem, olha, eu estou na igreja, eu estou salvo, é o suficiente. Não, irmão, aleluia. O Senhor aqui em Romanos capítulo 10, 14, Paulo vai estar dizendo, olha, como eles ouvirão, como vão se converter, irmão, como eles vão conhecer a verdade, como eles vão saber que Jesus está voltando, como eles vão saber que nós estamos vivendo os últimos dias, como eles saberão a verdade, irmão, se ninguém falar, se ninguém anunciar, se a igreja se calar. Rabachúria Mandaraia. Oh, Ramadai, devemos cumprir o ide de Jesus, Mateus 28, 19, ide por todo o mundo e fazei discípulos, Arabachai. Quando nós amamos, irmão, quando nós vivemos o evangelho, aleluia, quando nós vivemos a palavra, amamos o nosso próximo, nós temos, irmãos, compaixão, aleluia, estamos prontos para dizer, olha, você precisa de Jesus na tua vida, aleluia. Oh, Rabandagassúria Mandarabachai. Irmãos, quem ama, adverte, aleluia. Quem ama, cuida. Tem um ditado que é muito falado: quem ama, cuida. Aleluia, aleluia, irmãos. Nós não podemos dizer que amamos, irmão, se nós não falarmos a verdade. Nós vivemos uma geração, irmãos, que o amor, eles confundem muito o amor, aleluia, que querem ser, não pode se falar a verdade, aleluia, tem que ser, agradar a pessoa conforme elas querem ouvir. Não, irmão, o evangelho não é desse jeito, o evangelho não é dessa forma, o evangelho, ele não se desenvolve dessa maneira, a nós agradarmos as pessoas,
Não, o Evangelho, irmão, é confronto. O Senhor nos chama a sermos confrontados. O Senhor nos confronta, a verdade nos confronta, nos mostra, aleluia, o caminho nos mostra. E quem ama o Pai, a Bíblia vai dizer que Deus, por amar os seus filhos, Ele corrige, Ele mostra a verdade, aleluia. Oh, Rabashoria Mandaragasoria Mandarabashai. Irmãos, quantas pessoas estão caminhando, irmãos, para o caminho da destruição, aleluia. E se nós como igreja nos calarmos, irmãos, naquele dia o Senhor requererá, aleluia, das nossas mãos, aleluia. Veja, irmãos, nós temos na Bíblia Sagrada muitos exemplos. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, capítulo 4, do 9 ao 10, que fala Caim, irmão. Quando Deus chega para ele e diz: olha, Caim, aonde está teu irmão? Aleluia. Caim, ele negligencia, ele ignorou o valor da vida do seu irmão. Ele matou o irmão. Irmão, mas pastor, nós não matamos. Não, irmão, quando nós não proclamamos o Evangelho, que é vida, que é restauração, que é transformação, nós estamos dizendo: olha, eu não me importo com meu irmão. Assim como Caim disse: olha, eu não sou tutor do meu irmão. Quem me constituiu como tutor? Aleluia. Naquele dia, irmãos, Deus vai olhar para nós e vai dizer: olha, mas aquele teu irmão que você te dei a oportunidade, aleluia. Será que nós vamos fazer que nem Caim, dizer: Senhor, mas quem me constituiu como tutor? Quem me colocou como um guardião daquela pessoa? Aleluia. Irmãos, aleluia. Caim, ele foi negligente, ele ignorou o valor da vida do seu irmão, e Deus perguntou: onde está o seu irmão? Deus pode perguntar para você: aonde está aquela pessoa que eu coloquei para você proclamar o Evangelho? Aleluia. Veja, irmãos, quando Jesus disse: olha, entra na casa, e se lá tiver um filho da paz, a paz entrará nele. Se não tiver, a paz voltará para vocês. O Senhor está dizendo: olha, eu mandei vocês ir proclamarem. Olha, agora, se eles não aceitarem o texto, vocês estão livres, aleluia, dessa responsabilidade. Aleluia. Você pode dar um glória, irmão? Irmãos, quando nós ignoramos a necessidade do próximo, somos que nem Caim. Quando nós ignoramos a necessidade dos nossos irmãos, a necessidade de proclamar o Evangelho, nós estamos nos tornando, irmão, que nem Caim, aleluia, achando que nós não temos responsabilidade para com a vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, da nossa comunidade, aleluia. Nós temos que parar, irmãos. É claro que é maravilhoso esse trabalho de missão que nós fazemos lá na África, é maravilhoso, isso é lindo, mas existe missão que nós devemos fazer, que é a missão aqui. Oh, Ramandarabashuri Mandarai. Aleluia. Nós vamos ver, irmão, Jonas capítulo 1, 3, Jonas fugindo da presença de Deus. Deus disse para ele: olha, você vai e proclama a Nínive que eu vou destruir aquela cidade. Jonas, irmãos, ele prefere fugir do que obedecer a Deus. Nós vivemos uma geração que está fugindo da obrigação que Jesus disse: olha, ide proclamar o Evangelho a toda criatura. Nós vivemos uma geração, irmão, que está fugindo como Jonas, que está se escondendo. Mas existe um perigo, irmãos, quando nós negligenciamos como Jonas, fugimos como Jonas. Existe um perigo muito grande, porque, irmão, perece aqueles que estão com a gente no barco, perece aqueles que estão com a gente no caminho. Mas o vento sopra, a tempestade vem, aleluia. Fugir do chamado, irmão, para pregar a palavra de Deus, irmãos, afeta a nossa vida, mas também afeta a vida das pessoas que estão com a gente, as pessoas que estão ao nosso redor, não somente nós. Irmão, Deus nos colocou aqui na terra, aleluia. A Bíblia vai dizer assim: como nos dias de Noé, irmão, será a vinda do Senhor, aleluia. Assim como foi nos dias de Ló, será a vinda do Senhor, irmãos. A palavra está anunciando que o Senhor
está às portas, que está voltando, e nós, como atalaia, como responsável, como as testemunhas de Jesus, nós temos a responsabilidade, irmão, de obedecer ao chamado do Senhor. Irmão, muitas vezes Deus sacode as igrejas, porque as igrejas estão acomodadas. A Bíblia vai dizer, irmão, que lá no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja estava crescendo em Jerusalém, crescia, multiplicada, estava tudo bem, harmonia, alegria, felicidade, o reino crescendo dentro de Jerusalém, todo mundo acomodado, os apóstolos acomodados, a igreja acomodada. Aí Deus disse: estão muito parados, a igreja está muito parada, a igreja não está saindo, a igreja está só fechada entre quatro paredes, não sai de Jerusalém. O Deus disse assim: agora eu vou soprar. Deus envia lá o governo, lá, o Império Romano começa a perseguir a igreja, o magistrado começa a perseguir a igreja, os sacerdotes lá começam a perseguir a igreja é tocada de Jerusalém. E aí agora o que? Aonde eles passam, eles começam a proclamar o reino. Irmão, nós não devemos deixar que a luta venha para que nós falemos de Jesus. Nós não devemos deixar que a porta da igreja se feche, que nós desperte para falar de Jesus, irmão. Nós não devemos deixar a perseguição vir sobre a igreja. Nós saímos das quatro paredes e falar que Jesus está voltando. Maravilhoso é o teu santo nome, aleluia. O Senhor te chama para proclamar. O Senhor nos chama para obedecer. Aleluia. O Senhor nos chama para fazer o ID, para abençoar o crescimento da obra. A Bíblia vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 1 ao 11, que Ananias e Safiras, irmão, movido por querer crescer, por querer aparecer dentro da igreja, por querer ser reconhecido dentro da igreja. A Bíblia vai dizer que as pessoas começam a vender o que tem e colocam nos pés dos apóstolos. Aleluia. E agora Ananias e Safiras olham e dizem: uau, vamos fazer isso, vamos vender, demos uma parte, dizemos que vendemos por isso, e nós vamos ser reconhecidos dentro da igreja. Nós vivemos, irmão, um período onde as pessoas querem ajudar o reino de Deus para ser reconhecida. Nós vivemos num período onde as pessoas querem ofertar, querem abençoar, querem corromper os pastores, dando oferta, abençoando, achando que isso vai comprar. Não, irmão, aleluia. Perante Deus nada é oculto, perante Deus nada é escondido. Naquele dia o Senhor vai revelar, irmão, muita coisa. Aleluia. Aleluia. Imagina se Deus fizesse como fez com Ananias e Safira. Muita gente negligenciando, muita gente deixando de contribuir no reino para contribuir lá fora. Muita gente contribui, deixando, irmãos, não ajudam, aleluia, no reino, não dá crescimento no reino, acham, irmãos, e querem corromper aqueles que contribuem. Irmão, Deus chamou a igreja para nós proclamarmos o evangelho. Deus nos chamou para que nós possamos abençoar, aleluia, a obra. Aleluia. 14 anos eu e a minha esposa começamos a cuidar da igreja há mais de 14 anos atrás, irmãos, pela fé, trabalhávamos e cuidávamos, ajudávamos pela fé, irmão. Por quê? Porque é o investimento no reino, é aquilo que nós conseguíamos investir no reino. Nós não tínhamos finanças, mas nós damos o nosso tempo, damos a nossa vida para o reino. Irmãos, eu não sei se você tem ou não condições, aleluia, mas Deus não está preocupado com teu dinheiro, Deus está preocupado com a tua disposição para fazer a obra dele. É bem verdade, irmãos, que alguns foram chamados para abençoar a obra. Irmãos, é verdade, Deus chama alguns e dá riqueza para que ele possa abençoar na missão, que ele possa abençoar a igreja, para que ele possa dar crescimento na obra. Glória a Deus. Mas tem aqueles que Deus nos chamou para dar crescimento na finança, mas para dar crescimento espiritual, ele chamou para ir proclamar o evangelho. Não temos desculpa.
Não temos desculpa. Aleluia. Jesus vai falar lá no livro de Mateus, capítulo 25, 24 ao 30, irmãos, sobre o servo negligente. Irmãos, tem muitos servos negligentes. Aleluia. O servo negligente, ele enterrou o seu talento em vez de usá-lo. Aleluia. Foi chamado. Deus o chama, o seu Senhor chama ele de servo mau. Aleluia. E lança fora da sua presença. A negligência, irmão, naquele dia vai lançar muitos fora da presença. Não é só vir aqui dar glória a Deus, aleluia, sentir, não, aleluia, é muito bom sentir a presença de Deus, é muito bom, mas nós temos uma responsabilidade como igreja, e não podemos ser negligentes na obra do Senhor. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a não esconder aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Você está disposto a usar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Eu não sei o que Deus colocou nas tuas mãos, mas eu sei uma coisa: você vai prestar conta daquilo que Ele colocou nas tuas mãos um dia. Ainda comandarabachoriamandarabachararai. Irmãos, Deus cobrará, aleluia, pelo que colocamos de lado, seja por medo, seja por descaso. Aleluia. Lucas capítulo 12, versículo 47, 48 vai dizer: o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não faz, esse será castigado. Não, Jesus está sempre falando: olha, vocês, Deus cobrará da igreja, Deus cobrará do povo. Deus colocou nós como atalaias para proclamarem, aleluia. Deus colocou nós como mordomos na sua casa para falar do seu evangelho. Aleluia. Mas se nós, irmãos, que sabemos a vontade do Senhor, aleluia, não fazemos a vontade do Senhor, Deus irá cobrar, irmãos. Veja 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2: requer-se-á dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Deus quer que nós sejamos fiel na sua obra. Deus chama nós para sermos fiéis em todas as áreas da vida, todas as áreas, mas principalmente nós como testemunha, nós como mensageiro, nós como servos de Jesus, nós não podemos nos calar, irmão. Veja o que Tiago, irmãos, fala para aquele que ganha almas. Veja o que Tiago fala, aleluia, para aqueles, aleluia, que ganha, que vai proclamar o evangelho. Tiago, lá no capítulo 5, versículo 19 e 20: se alguém converter um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a sua alma. Irmão, o Senhor está dizendo: olha, meu filho, se você ganhar alguém, se você tirar ele lá, mostrar a verdade, ele se converter, aleluia, você ganhou ele, você arrancou eles da garra de Satanás e trouxe para a vida. Você é o responsável por ganhar aquela vida. Você, aleluia, salvou essa pessoa da morte. Irmão, nós precisamos entender que é nossa responsabilidade, e nós precisamos ter um despertamento. Deus nos chama para despertarmos. Aleluia. Eu sei que, irmãos, a vida, eu sei que é corrida, eu sei que nós vivemos momentos difíceis, mas nós vivemos uma época, um período onde as pessoas, elas querem ouvir falar de Jesus. Nós vivemos uma cidade, nós vivemos, o nosso país é um país aberto para o evangelho, e as pessoas estão precisando de uma palavra, as pessoas estão precisando de uma ajuda, as pessoas estão precisando de uma oração, as famílias estão precisando ser ajudadas para ser reestruturada, porque o inimigo tem roubado, o inimigo tem matado, o inimigo tem destruído famílias, o inimigo ele tem entrado com tudo para destruir, primeiro, irmãos, para colocar
colocar no meio da igreja a distração, primeiro para colocar no meio do povo, irmão, a divisão, primeiro para colocar no meio da igreja, irmão, a confusão, e também depois para dispersar a igreja, para que a igreja não proclame, aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus vai levantar esta geração, Deus vai levantar esta geração, Deus vai levantar palavras que vão proclamar que o Senhor está voltando. Rabaxaramadaraia, aleluia. Nós vamos levantar-nos como atalaias nessa última hora, irmão. Se nós calarmos, irmãos, o sangue daqueles que poderíamos alcançar será cobrado das nossas mãos. Aleluia. Deus mostra, irmãos, na Bíblia muitos homens que foram negligentes, que não obedeceram, muitos homens que deixaram de ouvir e andar na verdade e fazer a vontade do Senhor, e Deus requereu deles, aleluia, a sua responsabilidade, aquilo que eles deveriam ter feito, aleluia. Aleluia. Deus requer, irmão, com zelo, aleluia. Por isso Deus pede para a igreja, assim como Deus falou com Josué, disse assim: olha, ser forte e corajoso, aleluia, para conquistar a terra prometida, irmão. A igreja é a mesma coisa. Deus diz para a igreja: olha, sejam fortes, sejam corajosos, proclamai porque o teu rei está voltando, proclamai porque o teu Senhor está voltando. Rabachore amandarabachai, que não sejamos, irmãos, omissos como Caim, relutantes como Jonas, infiel como alguns dos servos do Senhor que não obedeceram a palavra de Deus, mas que nós sejamos como Isaías, que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos ser como Isaías, que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero dizer uma coisa: Deus está te chamando para você levantar, para você despertar. Deus quer te usar com autoridade, Deus quer te usar com autoridade, com ousadia. Deus está procurando igreja, Deus está procurando crente, Deus está procurando homens, Deus está procurando mulheres que tenham a disponibilidade, aleluia, para se dispor a fazer o que Ele quer, e Ele vai usar. Ele disse: olha, se vocês forem no meu nome, eu dou autoridade para vocês pisarem serpente, aleluia, curar os enfermos, proclamar o evangelho, salvar as almas, repreender o demônio, aleluia. Não, Jesus deu autoridade para a igreja, e a igreja pegou a autoridade que Jesus deu e guardou numa caixinha. Que nós venhamos ser como Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que diz assim: ai de mim se não anunciar o evangelho. Eu vou repetir para você dar glória, que nós venhamos ser que nem Paulo, aleluia, que diz assim: ai de mim se não anunciar o evangelho, aleluia, irmão, aleluia. Jesus vai dizer: aquele que é grato, aquele que muito perdoado é, muito grato é, aleluia. Aquele que pouco perdoado é, pouco grato é, irmão. Que nós sejamos, que a gratidão de Deus possa transbordar, aleluia, que a gratidão possa transbordar e nós venhamos proclamar, aleluia. Que possamos, Senhor, irmão, ser encontrados fiéis, como servo fiel, como atalaia fiel, quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar, irmãos, o Senhor está voltando. Vamos nos preparar, aleluia. Mas existem muitas pessoas destruídas, irmãos, que precisam de uma palavra, de um abraço, precisam de uma palavra do evangelho, que precisam de uma oração. E eu quero te convidar você a despertar e levantar para proclamar que o Rei está voltando. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida.
Labandô, Xaramandaragasui de Remanarás. Deus tem chamado. Deus tem chamado uma geração, aleluia. Deus, eu creio, irmãos, que a nossa geração, Deus vai levantar homens, Deus vai levantar mulheres, Deus vai levantar homens e mulheres dispostos a proclamar, dispostos, irmãos, vencendo o temor, vencendo o medo, vencendo as barreiras, vencendo os obstáculos. Eu creio que Deus vai levantar, aleluia, e eu creio que você faz parte dessa geração que Deus vai usar, irmãos, que Deus vai usar para trazer um avivamento. Eu creio que você faz parte dessa geração que Deus vai levantar para trazer um avivamento para esse lugar, para esta cidade, para esta comunidade, aleluia. Irmãos, basta apenas um acreditar que Deus pode realizar grandes coisas, aleluia. E eu creio que aqui tem mais de uma pessoa que acredita, aleluia. Oh, Ramandarabashuri Amandarai, quero convidá-lo a inclinar a sua cabeça nesse momento. Eu quero te convidar a orar comigo, para que o Espírito Santo venha despertar as nossas vidas, venha despertar essa pessoa, venha levantar, Senhor, essa geração, venha levantar a nossa geração. Abashuri Amandarabashuri Amandarai, para que nós possamos ajudar aqueles que estão necessitando de uma palavra. Ó querido, amado, querido Espírito Santo, Deus, assim como o Senhor foi com os discípulos, assim como o Senhor foi com a igreja primitiva, assim como o Senhor foi com homens, grandes homens de Deus que ganharam multidões, venha ser com esta geração, ó Pai, venha levantar a igreja, Senhor, nos últimos dias, ó Pai, com autoridade, com a palavra da vida, com a palavra de Deus, com a palavra de transformação. Deus, levanta, Pai, teu povo, levanta teu servo, Pai, traz sobre essa igreja